devemos ser totalmente dependentes de Deus em Cristo Jesus. E hoje o ser humano em si, ele é necessário que dependa de Deus, Cristo Jesus e do Espírito Santo. E também nós precisamos o que? De pessoas a estar do nosso lado. Só que muitas das pessoas, por ter pessoas do seu lado, pessoas servas de Deus, e essas pessoas têm experiências com Deus, elas têm uma intimidade com Deus. Agora o que? A outra pessoa não busca intimidade com Deus, ela fica nas costas da pessoa e nunca quer crescer espiritualmente. E Ló é símbolo aí de um servo aí fraco, aí podemos dizer trôpego, que vive dando problemas e deixa às vezes de ser bênção. Aí não influencia, não tem autoridade para testemunhar. E também o que? A questão dos frutos, aí são poucos. Aí podemos ver a história de Ló em Gênesis aí, sempre ele dependia que de Abraão. E Abraão, servo de Deus, crente, servo do Deus Altíssimo, sempre Deus era com Abraão, é com Abraão. E podemos dizer aí, nos dias de hoje, uma pessoa serva de Deus aí, podemos dizer um crente reboque, como o pastor Hernandes Dias nos ensina, ele vive o que? Na sombra dos outros e não na presença de Jesus Cristo. E Ló acompanhava Abraão desde ali Ur dos Caldeus, aonde Abraão vai, Ló também está indo. E Abraão andava com Deus, estava com Deus, e Ló vivia na sombra de Abraão. E o Ló da antiguidade é a triste imagem aí do moderno, que é rebocado por um aí cônjuge fiel aí, por pais piedosos, e se é privado aí desse convívio, perde o entusiasmo, cede o desânimo e abandona o que? A corrida da fé. E quando Ló ficou sozinho ali, ele foi em direção de Sodoma. Ali afligiu sua alma, espírito, ser, mergulhou a família num lugar ali do pecado. E a vida de Ló só está bem com Deus, Jeová Pai, enquanto está na companhia aí de Abraão. E ele, em relação a Ló, ele não buscava as dádivas de Deus, o próprio Deus. E ele não anda com Deus sozinho. E assim é um servo de Deus aí, rebocado aí, precisa aí, podemos dizer, de muleta. E nós devemos tomar cuidado, nós devemos o que? Buscar Deus, devemos o que? Buscar experiências com Deus. E um servo aí de Deus a reboque, ele vive o que? Apegado que nas coisas do mundo. Ele o que dá mais ênfase às coisas o que notórias do mundo, que satisfaz o seu eu, o seu ego, seu superego, do que as coisas o que de Deus. E na hora de separar-se de Abraão, Ló, ele revela ali a ganância e o apego às coisas materiais. E ele dava mais valor ao ter do que ao ser, né? E a alma de Ló estava o quê? Posto nas coisas materiais e não nas coisas de Deus. E existem muitos filhos de Deus aí vivendo em Sodoma, no bom sentido. Aí perderam aí absolutos aí, perdeu o valor, sentido da vida, que é viver em Deus por meio de Cristo. E muitos estão mais fascinados com o brilho do pecado, em relação ao que se satisfazer, a ambição, a inveja. Aí tem lastrado muitos aí, tem lastrado muitos. Então nós devemos tomar cuidado com isso aí. Devemos ser que nem Abraão, buscar o que? A face do Senhor. E o crente também, ele reboque, ele interessa-se mais pela prosperidade aí do que a salvação. Um exemplo, ele em relação à família, ele prefere mais o que a prosperidade da família do que a salvação da família. E Ló, ele casa-se com uma mulher que amava mais as coisas do mundo que a Deus. E ela não era convertida,
E Ló não buscou a vontade de Deus para se casar. E o coração dela estava o que? Arraigado o que? Em Sodoma. Sodoma. Em Sodoma. E ela amava mais a riqueza. E pelo visto ela não amava a Deus. E ela amava mais o mundo e não amava a Deus. E as coisas de Deus não empolgavam a família o quê? De Ló. E ele não ora com a família, não fala a Deus com a família. E ele não ajudou a mulher a crer na palavra de Deus, na palavra da libertação que aqueles anjos lhe trouxe. E muitos lares hoje estão que em crise, crise familiar. Hoje o que mais tem é divórcio. E teve um dado aí, parece que de 100%, 45% dos casamentos hoje estão se divorciando. E muitas das vezes na família já não tem mais adoração a Deus, não há comunhão ao redor ali da mesa. Aí o celular, o smartphone, as redes sociais, a televisão, os filmes aí, filmes seculares aí, já ocupou o lugar, o altar da família. E Ló também o que? Entregou as filhas para casar com homens descrentes, homens de Sodoma que ali caçoavam e tripudiavam da palavra de Deus. E quantos pais têm orado aí pelo casamento de seus filhos? Será que você tem orado? Aí o namorado de suas filhas aí, dos seus filhos, é filho de Deus, temente a Deus. E haja visto que ali morreram todos ali em Sodoma e Gomorra, e ali só a família de Ló que Deus teve de misericórdia. E sua esposa se transformou numa estátua de sal. E também um crente aí, reboque aí, é ágil aí para ir para as cidades do pecado, mas lerdo o quê? Para sair da cidade do pecado, para sair dela. E o Ló ali, sobrinho de Abraão, ele hesita em sair de Sodoma, e os anjos de Deus chegam em Sodoma para acabar, destruir, porque lá não havia nem 10 justos, e os anjos ali apertavam com Ló, mas ele demora, e eles os tiram à força ali da cidade condenada. E quando já estava fora da cidade, um anjo lhe disse: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem o que, nem toda campina, foge para o monte, para que não pereças. E Ló só saiu de Sodoma rebocado à força ali, tirado à força, na marra. E seu coração ficou lá, porque lá estavam seus tesouros, bens, ali pereceram lá, foram todos destruídos. Seus amigos pereceram lá, seus genros de Ló pereceram lá. Sua mulher olhou para trás e foi transformada o que num estátua de sal. Suas filhas o que tornaram-se suas mulheres, as filhas de Ló tornaram o que as mulheres de Ló, as filhas de Ló. Ele tornou-se avô de seus filhos e pai dos seus netos, o Ló, e sua descendência, que é chamada Moabitas e também Amonitas, foi um pesadelo ao longo dos séculos para o povo de Israel, e prostrou eles diante de deuses falsos, e triste foi a herança para ir para aquela nação na qual Ló constituiu ali, que amou o mundo e perdeu tudo, Ló, exceto que a salvação por causa da misericórdia de Deus, eu digo de Ló. E a vida de Ló é uma trombeta solene de Deus para nós hoje. Aí quem tem ouvido, ouça que Deus fala à igreja, o Espírito de Deus. E Ló saiu de Sodoma na última hora, foi salvo com quase morto, né? Mas foi salvo, porque Ló Deus clamou pela vida de Ló. E Deus é misericordioso. Abraão intercedeu por ele. No capítulo 14, se vocês for ver, aí Abraão salva Ló pela espada. Deus guardou, livrou Abraão salva Ló, e Deus estava com Abraão. Abraão salva Ló pela oração. Abraão tinha orado naquela noite por Sodoma e por Ló. Por isso Deus o que? Livrou Ló. Aí que nós sejamos o que? Íntimos de Deus, temente a Deus, obediência a Deus acima de tudo, santidade ao Senhor. E para nós termos comunhão com Deus e Deus em nossas vidas, Cristo Jesus. Só Jesus salva, só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Fica com Deus.